meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de redação, certo? E hoje eu vou propor uma correção, né, da nossa primeira atividade de redação que foi proposta da página 70 e 71 a respeito do romance de aventura, né, que foi sobre o texto que a gente viu do Hobbit, né? A gente viu que na verdade é um trecho, né, do texto original do Hobbit, né? Vocês perceberam que é um texto bem longo, mas como ele é cheio de aventuras, ele é cheio de situações tensas, ele acaba prendendo a atenção do leitor, né? E as atividades aqui da página 70 e 71, né, em respeito ao romance de aventura em si, são essas 5 questões, certo? Que eu passei na semana retrasada para vocês. E eu vou fazer uma correção, certo? Então, aquelas questões que você não conseguiu fazer, você tente responder agora, certo? E a que você respondeu, você faz uma comparação, certo? Com o que eu tô comentando e aquilo que você já escreveu no seu caderno, certo? Que você já me enviou lá no Google Classroom. E também para aqueles que não fizeram atividade, não me enviaram, aproveitem para fazer agora, certo? E me enviem lá pelo Google Classroom, certo? Então vamos lá. A primeira questão, ela tá falando: identifique no episódio que você leu os momentos da narrativa. Qual é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, certo? Então vamos lá. Qual é a situação inicial da narrativa? Como é que começa essa história, né? Qual a situação inicial que é apresentada? É quando Thorin, né? Thorin, os anões e Bilbo, eles entram na montanha, né? Para resgatar... Oh, perdão aqui. Opa. Resgatar o Anel de Poder, né? Então essa é a situação inicial, é quando eles, né, o Thorin, os anões e o Bilbo, eles vão até a montanha para tentar resgatar esse anel. E qual é o conflito, né? O conflito é aquele momento que vai mexer com a estabilidade dos personagens, né? Aquilo que vai gerar aquilo que vai gerar o futuro clímax da história, certo? O conflito é aquilo que vai mexer com a estabilidade mesmo dos personagens. Então, qual é o momento, né, em que eles estão fazendo, né, aquela caminhada no túnel e eles veem quem? Aquele clarão, aquela luz vermelha que ele fala de quem é, certo? Que é justamente o Smaug, né, que ele fala, ele até chama de enorme dragão vermelho dourado. Então, esse é o conflito. Quando eles chegam muito próximos e eles encontram o Smaug, né? Aquela luz vermelha bem forte, né? Ele começa a perceber a fumaça também, o calor que vem do dragão, certo? E qual é o clímax? O clímax é o ponto de maior tensão da narrativa, certo? É aquele que deixa o leitor, assim, bastante atento ao que está acontecendo, é o que deixa os personagens naquela situação, assim... Como no caso uma narrativa de aventura, né, um romance de aventura, então tem aquela situação de deixar o leitor tenso para o que vai acontecer, né? Os personagens temem, eles ficam tanto quanto nervosos. Então, qual é esse clímax da narrativa? Justamente vocês vão encontrar na página 67, certo? É o primeiro trecho da página, o primeiro parágrafo, que é aquele momento que os anões... eles estavam roubando ouro, né? Eles estavam passando uma taça, né, muito valiosa, de mãos em mãos. Quando eles começam a perceber, né, o chão tremer, né, eles começam a ouvir barulhos horríveis, né, vindo das profundezas. E eles temem, né, que eles até falam, né, que os dragões, eles podem até não fazer muito uso de toda a sua riqueza, mas geralmente eles conhecem cada peça dela, então eles ficam com medo nessa situação, né? É aquele momento que começa a gritaria e eles correndo e o dragão, ele até diz aqui no penúltimo parágrafo, né, que ele diz: arrotou fogo, né? Arrotou fogo e o salão encheu-se de fumaça. Então, é justamente nesse período
nessa parte em que acontece o clímax, né? Onde tem a maior tensão, aquela tensão de que eles estavam roubando, né? Eles estavam pegando lá os tesouros da montanha e o dragão acorda e começa aquele rebuliço todo. E qual é o desfecho da situação, né? Porque assim, isso que vocês estão lendo, né? Que vocês leram, é um trecho da obra original. Então, o momento que encerra a narrativa do texto de vocês é diferente do original, né? Então, obviamente, depois daquilo tem todo o desenrolar da história. Mas qual é o desfecho aqui desse texto, né? Como é que acaba? É justamente quando os anões, eles vão tentar se esconder, né? E o dragão, ele voa, né? E pousa em cima da montanha. Então, os anões, eles tentam se esconder. Então, a história, o desfecho, ele acaba justamente aí, com os anões com medo, né, escondidos, né, escondidos, né, na parte do terraço, justamente com medo, né, tentando procurar alguma forma de escapar da visão do dragão, né. Então é justamente esse o desfecho, como se acaba a história, certo? Então vamos lá. Na segunda questão, ela diz o seguinte: nesse trecho, quem é o protagonista e quem é o antagonista? E vocês viram na nossa aula de redação, né? A parte que eu expliquei sobre protagonista e antagonista. No romance, né? O protagonista, no caso, é o herói, né? É aquele que tem a característica de corajoso e tudo mais. E o antagonista o antagonista é aquele que vai ao oposto do protagonista, né? O que é visto como se fosse o vilão da história, certo? Então, item A. Que características de herói tem o protagonista? Então, o antagonista é sempre visto como uma pessoa, entre aspas, que geralmente tem uma boa intenção, certo? Ele é corajoso, ele tem aquele papel do ar da pessoa que quer salvar alguma situação, certo? Tem alguma missão para responder, ele é bastante corajoso, certo? Então, essas são as características que vão compor geralmente um herói, né? Que no caso é o protagonista. E o antagonista? O antagonista, como eu falei, é aquele que vai se contrapor o protagonista, certo? É sempre aquele que vai, de alguma forma, dificultar o processo do protagonista, certo? Que é o que é visto como um vilão, mas dependendo do contexto da história, ele pode ser um objeto, ele pode ser uma pessoa, pode ser um monstro. Então, essa é a maior característica do antagonista, certo? É quando ele vai mostrar, ele vai trazer alguma dificuldade para o protagonista. Nesse caso, né? Quem é o protagonista? É quem? É o Bilbo, né? O Bilbo Bolseiro. E o antagonista nessa história, quem vocês acham que é? É justamente o dragão, é aquele que vai dificultar a missão dos personagens principais, no caso do protagonista, certo? Do tido como herói. Então, vamos lá. A terceira questão, releia o trecho a seguir. Foi nesse ponto, que Bilbo parou. Ultrapassá-lo foi o gesto mais corajoso de toda a sua vida. As coisas tremendas que aconteceram depois não eram quase nada comparadas àquilo. Lutou a verdadeira batalha sozinho no túnel, antes mesmo de perceber o enorme perigo que estava à sua cabeça. De qualquer forma, depois de uma breve parada, ele avançou e vocês podem imaginá-lo chegando ao fim do túnel, uma abertura do mesmo tamanho e da mesma forma da porta de cima. Item A. Em que pessoa é narrado o texto? Justifique. Vocês acham que o texto está narrado o quê? Em primeira pessoa, como se a pessoa estivesse participando, como se o narrador estivesse participando da história, ou em terceira pessoa? Gente, nesse texto que a gente está vendo aqui, né, nesse romance de aventura, o texto está sendo narrado em terceira pessoa, certo? Porque ele descreve as situações
das cenas, mas ele não participa da história, certo? E o item B, o narrador é personagem? Não, ele não é personagem, certo? E o item C, o narrador apenas observa os acontecimentos ou sabe tudo o que os personagens pensam e sentem, né? Então, o narrador, além de observar os acontecimentos, ele sabe tudo o que os personagens pensam e sentem, né? Então, ele consegue descrever, né, que isso foi um gesto corajoso do personagem, ele descreve, ele sabe quando o personagem está sentindo medo, certo? Então, é o que a gente vai chamar de narrador onisciente, certo? É aquele que está narrando a história, ele não participa, mas ele sabe tudo que os personagens pensam e que sentem, certo? Então, ele pode descrever até o que o personagem está pensando, ele descreve o que o personagem está sentindo, certo? Ó, no trecho acima, o narrador emprega o pronome vocês. A quem ele se dirige e qual é o efeito produzido por esse recurso? Quando ele fala assim, ó, de qualquer forma, depois de uma breve parada, ele avançou e vocês podem imaginá-lo chegando ao fim do túnel. Então, a quem ele se dirige, né, quando ele fala vocês? No caso, é vocês, né, leitores, nós, leitores que estamos lendo, certo? Então, a quem ele se dirige? Aos leitores. E qual é o efeito produzido por esse recurso? Quando um autor, né, o narrador, ele utiliza essas ferramentas de falar vocês, interagindo com os leitores, é justamente para fazer a ideia de trazer o leitor para dentro da história, para que você possa interagir com a história, certo? Para que você consiga imaginar e captar as mensagens, as situações, as sensações vividas pelos personagens, certo? Então, esse é o efeito que ele produz, certo? É justamente para trazer o leitor para dentro da narrativa, certo? Então, vamos lá para a quinta questão. Vamos lá. Opa, perdão. Quarta questão, né? É ali terceira. Vamos aqui. Vamos lá. Quarta questão. Leia novamente os trechos a seguir. Não se pôde excluir dos cálculos um dragão vivo que mora ao lado. Havia um ar estranho na caverna. Seria uma corrente vinda daquele pequeno buraco? E o terceiro? Ladrões, fogo, assassinos. Item A. No primeiro trecho, a quem pertenceria essa reflexão? Quem é que faz essa reflexão, né? Não se pode excluir dos obstáculos um dragão vivo que mora ao lado. Então, quem faz, né, essa reflexão é o próprio narrador, certo? Ele está lá observando a situação e ele mesmo faz essa reflexão, certo? Então, é o próprio narrador que faz essa reflexão. E no item B, no segundo e no terceiro trechos, as frases expressam o pensamento de um personagem ou do narrador. Ó, havia um ar estranho na caverna. Seria uma corrente vinda daquele pequeno buraco? E ladrões, fogo, assassinos. Certo? Então, esse é o pensamento de um personagem ou do narrador? É também do narrador, certo? É o narrador que está falando, certo? Então, nesse caso, no item C, né? Nesse caso, o que é possível concluir sobre o comportamento do narrador? Que ele, além de observar toda a história, ele sabe o que cada personagem, né, ele tá pensando, tá fazendo. Então, ele consegue fazer pequenas interferências na história, certo? Item D. Por que esse comportamento do narrador ajuda a construir o suspense? É justamente porque o narrador, ele faz essas perguntas, né? Ele faz as perguntas, ele solta essas frases justamente para fazer com que o leitor sinta esse suspense da história, certo? É como se ele quisesse trazer o leitor para dentro da narrativa e que o leitor, ele sinta esse suspense também, certo?
Então vamos para a quinta e última questão da página 71, certo? A gente fez aqui agora 70 e 71, vamos para a última questão da página 71. Quinta. No romance de aventura, a descrição dos espaços de personagens é muito importante. Em que trechos a descrição é usada para construir suspense? Então, vocês podem perceber isso em vários trechos da narrativa, certo? Inclusive na página 65. No terceiro parágrafo da página 65, ele fala, depois de algum tempo, Balin desejou boa sorte a Bilbo e parou onde ainda era possível ver a silhueta esmaecida da porta, e por um truque dos ecos do túnel ouviu o murmúrio das vozes e dos outros lá fora. Outra parte também, aí na página 65, diante dele está o grande e mais profundo calabouço dos anões antigos, certo? Então, quando ele fala calabouços de anões, então significa que isso é uma ameaça para os anões. Imagina os anões passando, né, por esse túnel dessa montanha e ver o calabouço, que é onde eles prendem os anões, certo? Então, vocês podem ver vários trechos da narrativa, certo? Em que ele descreve para criar esse suspense, para dar um pouquinho de medo mesmo na situação. E ele continua na página 65, né? Está quase escuro, de modo que a vastidão pode ser apenas vagamente imaginada. Mas no chão de pedra, junto à porta, ergue-se um grande clarão, o clarão de Smaug, certo? Então, essa descrição cria um suspense na narrativa, certo? Então, vocês podem procurar alguns trechos que deem esse suspense, certo? Então, no item B, para mostrar que Bilbo continua tenso mesmo depois de ter saído do calabouço, que aspectos físicos dessa personagem são destacados? É justamente no último parágrafo da página 67, né? Quando ele fala que depois que ele sai, né? E que ele ainda se esconde, ele usa assim, ó. Os anões ouviram o rumor horripilante de seu voo e encolheram-se contra as paredes do terraço relvoso, escondendo-se debaixo das rochas, esperando de alguma forma escapar dos olhos temíveis do dragão caçador, certo? Então é justamente que mesmo ele tenha saído, né, dessa parte, ele ainda foi se esconder para ver se ele ainda conseguia fugir da vista, né, do dragão. Então, item C, que características do dragão são destacadas no texto para mostrar quanto ele era assustador? Ele vai dizer que bem no comecinho da página 66, né? Lá estava ele, um enorme dragão vermelho dourado, ferrando no sono. Um ruído palpitante vinha de suas narinas e mandíbulas, junto com tufos de fumaça, mas no sono o fogo estava arrefecido, né? Então ele descreve várias situações aqui, algumas situações, para descrever que o dragão, né, de fato, era bastante assustador, né? Quando ele fala da cor dele, do calor que ele transportava, certo? A luz que vinha dele, as narinas, as mandíbulas, enfim, certo? Então, pessoal, eu espero que tenha tirado bastante as dúvidas de vocês na atividade, certo? Então, aquelas questões que vocês não fez, você faça agora, né? Qualquer dúvida, fique voltando no vídeo para responder as questões, certo? No mais, fiquem bem, as recomendações são as mesmas de sempre, todos os cuidados possíveis, certo? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Fiquem bem!